Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós continuamos com os fundamentos da LINQ, apresentando agora os operadores de ordenação. Os operadores de ordenação realizam o processo de gerenciar os dados em uma determinada ordem, sem alterar os dados ou a saída dos dados, apenas organizando os dados numa ordem específica, ou seja, na ordem crescente ou decrescente. Nós veremos a seguir os seguintes métodos de extensão fornecidos pela LINQ para ordenar os dados. O método order by descending, then by descending e o método reverse. Considere que eu estou focando aqui a sintaxe de método. Então, iniciando com o método order by, esse método ele é usado para classificar os dados em ordem crescente ou ascendente, sem alterar os dados, mas apenas a sua ordem. Então, nós podemos usar o método order by em qualquer tipo de dados, seja ele caractere, string, decimal, inteiro, tipos complexos, etc. Então, supondo que nós temos aqui uma lista de nomes como uma lista de strings, para ordenar essa lista, esta coleção, basta aplicar o método order by, definir uma chave de ordenação que para a lista aqui de string refere-se ao item que é a string que eu quero ordenar. Aí basta eu percorrer a lista e eu vou ter aqui essa lista ordenada conforme eu estou mostrando aqui. Então a ordem padrão é a ordem ascendente. Se eu quiser alterar essa ordem para descendente, basta eu usar o operador order by descending, ao invés de order by. Por exemplo, fazendo assim, order by descending. Tudo isso vale para a sintaxe de método. Na sintaxe de consulta, nós não usamos order by descending nem order by ascending. Nós usamos o operador descending e ascending, como eu estou mostrando aqui. Essa seria a sintaxe de consulta usada aqui para order by, usando ao invés do operador order by descending, ele usa aqui o descending e o ascending. Então, esses operadores aqui valem apenas para a sintaxe de método que eu estou mostrando aqui. Então, para mostrar isso na prática, estou abrindo aqui um projeto console no Net6, olha. Vamos definir a nossa lista de string aqui, ó. Eu vou definir essa lista com essas strings. Aí eu defino uma variável que eu chamei lista, defino o nome da minha coleção, no caso aqui é uma lista de strings, e uso aqui order by, definindo aqui uma chave, pode ser qualquer valor. Aqui eu posso definir um toList, e aí para mim obter o resultado, basta eu percorrer essa lista, e aí eu vou ter aqui a lista de nome ordenados na ordem crescente ou ascendente. Se eu quiser na ordem descendente, eu uso o order by descending, que aí eu vou ter aqui o resultado da lista ordenada na ordem descendente ou decrescente. Eu posso também ordenar objetos complexos usando order by, por exemplo. Partindo aqui de uma classe aluno com essas propriedades nome e idade, eu defini aqui uma lista de alunos, onde atribui nome e idade para alguns alunos. Então eu vou ter uma lista de objetos, é um tipo complexo. Para ordenar na ordem crescente ou ascendente, basta usar o operador order by, aqui na minha lista de objetos. Aí eu defino o critério de ordenação, estou ordenando aqui por nome. Se eu quiser ordenar na ordem decrescente ou descendente, basta eu usar o order by descending, definindo aqui o critério de ordenação. Então, esses métodos order by e order by descending, eles funcionam bem quando você deseja classificar os dados com base em um único valor ou uma única expressão. Para classificar dados com base em vários valores ou várias expressões, nós usamos o then by e o then by descending, junto com o método order by e order by descending. Então, para ordenar por mais de um critério, eu posso usar então o then by. Então, por exemplo, aqui eu tenho nome e idade. Eu quero ordenar por nome e por idade. Então, eu defino order by, o nome, then by, idade. Se eu quiser ordenar na ordem descendente, eu uso o order by descending, defino o critério, then by descending e o outro critério.
Então, quando eu uso order by e then by, o link ele ordena a coleção com base no nome, pelo método order by, e em seguida ele faz a ordenação da coleção resultante novamente com base na idade. Então, esses operadores order by descending, then by descending, then by, eles somente são usados na sintaxe de método. A sintaxe de consulta, a título de curiosidade, seria definida assim, ó. Order by, select new. Então, observe que aqui, quando eu quero ordenar por mais de um critério, na sintaxe de consulta, eu defino a lista aqui de critérios, por nome primeiro, depois por idade, ao invés de eu usar o then by. Eu posso também fazer uma ordenação com filtro. Então, usando o mesmo exemplo da classe aluno com os objetos alunos, eu posso filtrar os dados usando o operador where. E a seguir eu uso o operador order by descending, then by descending, para ordenar o filtro que foi obtido. Então, por exemplo, aqui eu estou aplicando um filtro, aqui no nome, filtrando pelos nomes que contêm a letra R, e estou ordenando aqui o resultado obtido usando order by. Posso fazer a mesma coisa usando order by e depois then by, definindo dois critérios. Ou order by descending e then by descending, da mesma forma. Então aqui, a diferença é que eu estou aplicando um filtro aqui, ó, usando a cláusula e o operador where. Então para filtrar aqui eu estou usando contains, mas eu tenho outras opções como start with, ends with, equals. Então eu também posso aplicar uma ordenação com filtro como foi mostrado aqui. E eu já apresentei aqui o operador where para filtrar dados na link. Então eu vou mostrar isso agora na prática. Abrindo aqui o nosso projeto no Visual Studio, eu tenho aqui a minha classe aluno, olha, e aqui a minha fonte de dados eu já defini aquele método getAlunos, que retorna para mim uma lista de objetos alunos. Então aqui, ó, eu vou fazer assim, eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de alunos, e estou chamando o método getAlunos da minha fonte de dados, que é um método estático. Então em alunos aqui, ó, eu tenho uma lista de objeto aluno. Então, para mim ordenar simplesmente, né, basta eu aplicar aqui, ó, objeto complexo, order by, defino aqui o nome, que é o meu critério de ordenação. Se eu quiser ordenar com filtro, aí eu vou usar a cláusula where. Então aí, por exemplo, eu vou definir aqui var lista 2. Então, vou partir da minha coleção, ó, vou usar um where, e aqui eu vou definir um critério de ordenação, que vai ser, por exemplo, meu nome, eu quero que o nome, ó, vou usar aqui, ó, contains. Então, todo nome que contiver a letra R, eu vou filtrar, aí a seguir eu uso o order by, ó, e defino o critério de ordenação. Order by. Aqui não precisa nem colocar toList, que quando eu iterar na lista, né, por exemplo, quando eu der um for each aqui, ó, ele já vai resolver para mim essa consulta. Então, aqui eu estou usando o where e order by. Se eu quiser usar mais de um critério, aí eu defino aqui, ó, where, order by, then by. E aqui eu posso também, eu vou repetir essa consulta, ó, definir a lista 5, e aqui eu posso usar order by descending ou then by descending. Então aqui eu estou mostrando o exemplo onde eu estou aplicando a cláusula where, order by, then by ou order by descending, then by descending. Aqui, naturalmente, basta eu percorrer essas coleções obtidas aqui, ó, que eu vou obter o resultado. Por exemplo, vou pegar aqui a lista 2. Ó. Ele vai me dar, deixa eu colocar aqui um espaço aqui, ó. Ele vai me exibir o nome e a idade, filtrando com os nomes que contêm a letra R aqui, ó. Estou usando essa lista 2, ó. Então, dos nomes que contêm a letra R, ó, Maria, Carlos, Débora e Sandra. Voltando aqui, executando, Carlos, Débora, Maria e Sandra. Ele ordenou, né, e considerou aqui a ordenação de lista 2 pelo nome. Então agora eu vou apresentar o método reverse. Este método ele vai retornar uma nova sequência que contém todos os elementos da sequência de origem na ordem oposta. Ele é usado para reverter os dados armazenados em uma fonte de dados. E como resultado, nós vamos obter os dados na ordem inversa. Então existem dois métodos na plataforma .NET muito usados com o nome reverse.
que nós podemos usar e aplicar em coleções. Mas nós temos que tomar o seguinte cuidado. Nós temos o método de extensão do namespace System Linking, definido com essa assinatura, que vai retornar um tipo enumerable de T. Esse é o método da link. Esse é o método de reverse que nós estamos focando. Agora existe um outro método, que é o método do namespace System Collection Generic, que tem duas sobrecargas, o reverse e o reverse que você passa dois inteiros. Esse método aqui, ele não retorna nenhum tipo. Aqui essa segunda sobrecarga, ela vai inverter a ordem dos elementos num intervalo específico. O índice aqui é o item do intervalo a inverter e aqui é o número de elementos que você quer inverter no intervalo. Então o nosso foco é neste método aqui, nesse namespace, que vai retornar um enumerable. Então nós vamos ver quando usar um e quando usar outro. Então, cabe destacar aqui o seguinte, quando você usa esse método aqui, ele não considera os valores reais na determinação da ordem. O que ele faz? Ele apenas vai pegar aquela coleção e vai inverter. Ele não vai ordenar, ele não vai fazer a ordenação. Ele pega a coleção e inverte. Do jeito que a coleção está, ele vai inverter. Ou seja, vai reverter a ordem dos elementos na coleção, né? Então, vamos ver um exemplo básico de uso de reverse. Aqui, eu vou mostrar aqui uma lista de inteiros e aqui para mim aplicar o método reverse, basta eu definir aqui a minha lista de inteiros e usar o reverse. Aqui eu estou usando o método da link, porque ele está me retornando um enumerable de inteiros, que é a minha fonte de dados, que é um número inteiro. Então aqui eu vou ter a lista original invertida. Ele vai se eu percorrer o resultado, ele vai pegar isso aqui e vai inverter, 100, 70, 20. Ele não faz a ordenação, ele não considera a ordenação aqui, ele apenas pega e inverte, 100, 70, 20, 60, 40, 50, 30, 10. Então a sintaxe de consulta usada para esse caso seria a seguinte, from num em números, select num do reverse. Então aqui eu estou usando o método reverse da link. Agora, o que pode acontecer? Existem muitos casos que eu tenho uma lista de objetos que usa o método genérico, que é um tipo de lista, um list. Então, vou dar um exemplo. Então, aqui eu tenho uma lista de nomes que é uma lista de string. Neste caso, se eu tentar fazer isso aqui, eu vou obter um erro. Porque esse método aqui, aplicado sobre uma lista de strings, não é o método da link, é o método do namespace System Collections Generic. E ele não tem retorno, eu não posso obter um retorno aqui. Então eu não posso usar esse método aqui. Como é que eu faço? Basta eu aplicar diretamente, ele vai inverter aqui, aí eu percorro a lista invertida e exibo os valores. Então aqui, eu não estou usando o método da link. Eu estou usando o método reverse, que é aplicado à list. Ou seja, o método do namespace System Collections Generic. Então é por isso que eu não posso armazenar um resultado, porque esse método, o retorno dele é void, ele não me retorna nada. Então agora você poderia me perguntar, e se eu quiser usar o reverse aqui em list, como é que eu faço? Para fazer isso, nós temos que fazer o seguinte. Então vamos considerar a lista de strings, e aí o que eu faço? Se eu quiser aplicar o método reverse, que pertence ao namespace System Link, nessa lista de objetos strings. Para isso eu preciso converter essa coleção com uma coleção enumerable ou enumerable. Aí eu faço isso usando aqui o método asEnumerable ou asEnumerable. Então, quando eu uso asEnumerable, eu estou convertendo isso aqui para um enumerable. Se eu usar asEnumerable, eu estou convertendo isso aqui para um enumerable. Então essas duas opções eu posso usar o reverse. Então existem algumas considerações aqui que você tem que fazer entre usar o enumerable e o enumerable. Eu escrevi um artigo que eu vou abrir aqui no navegador, no portal macorati.net, que chama-se Comparando o enumerable com o enumerable. Aqui eu mostro as diferenças quando você usa um ou outro. Então aqui é um artigo, ele é bem curto, fácil de ler, que você poderia consultar para saber quando usar um ou outro. Então, para você usar o reverse nesses casos, você tem que converter para um enumerable ou um enumerable. Aí basta percorrer aqui a coleção retornada, e ele vai te dar o resultado do método reverse. Então vamos mostrar isso na prática. Eu vou abrir aqui o
nosso projeto, olha, eu vou então definir a minha coleção, que é o do tipo list, e aí, se eu tentar usar aqui, ó, o reverse em nomes, você vai ver, ó, que eu vou ter um erro aqui, ó, cannot assign void. Eu estou tentando atribuir um retorno à lista, mas reverse é void, então ele não deixa eu fazer isso, ele me dá, o compilador acusa um erro. Então, para fazer isso, eu uso aqui, ó, os métodos asEnumerable, convertendo, ó, essa lista de string para um enumerable, ou, se eu quiser, um iterable. As duas opções são válidas. E aí, basta eu percorrer aqui a lista, né, ó, usando o for each, que eu vou obter o resultado. Ó. Executando aqui, eu tenho aqui, ó, o mesmo resultado. Ele inverte, tá vendo? Débora, Penita, Amaral, Tânia e Pedro. Então, essas seriam as duas opções quando eu quiser usar o método do namespace, que é o método systemlink, que é o método de extensão. No caso aqui, ó, isso aqui não funciona quando eu tenho aqui um list. Então, eu converto para enumerable ou iterable. Então, era isso nesta semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.